Não vou entrar na discussão da baixa literatura e muito menos dar ibope para pessoas que questionam a inteligência de outra a partir do que ela costuma ler. Acredito que o discurso dessas pessoas fale por si só. Tanto que nessa lista eu simplesmente quero indicar livros adolescentes, sim, só que trazem muitas mensagens boas e pertinentes para o mundo. Doa a quem doer. Oi, aqui é a Stephanie, você está no canal Mundos Impressos e hoje é dia de te indicar 5 YAs bem papo cabeça mesmo e possivelmente futuros clássicos da literatura. Por que não? E se você tá duvidando, vem só dar uma olhada nessa lista. Mais uma vez, eu não vou querer aquela parada de ranking, porque talvez o que seja mais pertinente pra mim não é pra você e vice-versa. Então eu simplesmente vou indicar 5 livros com temas que pra mim são importantes e fica ao seu critério o que você quer ler primeiro, o que você quer ler por último e por assim vai. Logo no início eu gostaria de indicar um livro pra vocês dos mesmos criadores da heterofobia, que são os criadores do Não Existe Mais Racismo ou do Racismo Reverso. Eu estou falando sobre O Ódio que Você Semeia. Um livro que é muito importante para esfregar na cara de todo mundo o quanto o racismo existe sim e que mata muitas pessoas diariamente. Esse livro vai contar a história da personagem Star, que certa noite vê o seu amigo sendo simplesmente assassinado pelo fato de ele ser negro, e a partir desse assassinato, que inclusive foi cometido por um policial, surge uma série de manifestações de pessoas que buscam justiça, uma justiça que, conhecendo o mundo como ele é, nós sabemos que é quase impossível. Quantas pessoas negras morrem todos os dias? Quantas pessoas negras e pobres perdem cada vez mais oportunidade em sociedade? O negro e o periférico automaticamente são tratados com menos respeito. E tem uma frase da música Negro Drama, do Racionais, que justifica muito, que ele simplifica, na verdade, muito o que é ser negro. É uma frase que diz que ver a pessoa negra presa, morta ou pobre já é algo cultural. E esse livro, para jovens, vai tratar justamente do quanto é culturalmente aceito uma pessoa negra ser morta, uma pessoa negra ser pobre, tem menos oportunidades. E o quanto toda essa violência cultural é capaz de acabar com a vida de muitas delas diariamente, como se simplesmente não importasse. Por isso que esse livro pra mim é genial e revolucionário. Ele não tem nada extraordinário no ponto de vista da escrita, mas ainda assim, sim, ele é muito bem escrito e revolucionário de um jeito absoluto, de modo a fazê-lo ser intensamente necessário no mundo, com certeza junto com outros que deveriam existir. E falando sobre diversidade, diferenças, eu também queria indicar um livro que infelizmente não está aqui, está na casa de uma amiga minha. Alô, Sara, devolva o meu livro, pelo amor de Deus, que eu estou falando de Todo Dia, David Levitan, um livro que também se destaca pela sua originalidade. Nele nós vamos conhecer um personagem que todo dia ele acorda em um corpo diferente, não importa se essa pessoa é um homem, uma mulher, se ela é branca ou negra, se ela é pobre, rica, gorda ou magra, não importa. Ele sempre vai despertar em um corpo diferente. E a grande sacada desse livro, o mais mágico dele, é que com o tempo a gente vai percebendo que sua grande mensagem é o quanto pessoas não deveriam ser resumidas, pessoas não deveriam ser limitadas às suas características, às suas diferenças, mas sim justamente a partir de suas atitudes, dos seus sentimentos, da maneira com que elas tratam as pessoas ao seu redor. Ser pobre, negro, deficiente não faz de uma pessoa menos importante do que aquele que é rico, é branco, e o mundo por si só precisa muito entender isso. Aliás, esse livro já tem resenha aqui no canal e todos que já tiverem resenha, análise, o que for, eu vou deixar pra vocês aí no box de informações, tá? Aí é só clicar ali embaixo e acessar. Mas voltando, outro livro que eu queria muito indicar pra vocês é A Lista Negra, da Jennifer Brown. Esse livro traz uma série de assuntos importantes a serem discutidos a partir do fato de que existe um casal e esse casal junto costuma colocar em um livro o nome de pessoas que eles gostariam que morressem, que desaparecessem, porque essas pessoas são maldosas com eles e cometem bullying. Só que a garota desse casal não imaginava que o seu namorado ia levar isso tão a sério ao ponto de entrar armado na escola e matar
todo mundo. O tema por si só é muito forte, toda vez que eu me lembro do que se passa dentro dessas páginas eu fico muito emocionalmente abalada. Então imagina acompanhar a história dessa personagem que tá sempre muito sozinha, tendo que lidar com a solidão, com a falta que o namorado dela faz, porque ele também se mata depois dessa chacina. E ela ainda precisa lidar com a culpa que ela sente, porque mesmo que indiretamente, ela sente que ela participou desse monte de morte, porque ela pensou naqueles nomes junto com ele. Então esse livro vai tratar muito sobre como é complicado viver em sociedade, o quanto a questão de respeito e cuidado deveria ser algo mútuo. E além do fato de essa realidade acontecer muito lá fora e possivelmente passar a acontecer aqui no Brasil se certa pessoa se tornar presidente, esse livro por si só vai falar muito sobre como é viver em sociedade, porque as relações sociais, as relações entre as pessoas têm estado muito machucadas. E eu não falo isso só para evitar futuras violências, mas para a gente repensar sobre o quanto nós estamos acostumados a ter uma resposta grosseira, uma resposta fria, uma resposta sem educação. Porque se a gente for analisar o mundo friamente, a gente percebe que, por exemplo, quando a gente está tendo algum atendimento público, quando a gente precisa de ajuda de alguém, nós estamos naturalmente preparados para levar uma patada, uma resposta seca, uma resposta grosseira, e na verdade nós nos surpreendemos quando essa pessoa na verdade é educada. Quantas vezes já aconteceu de terem virado para mim e falado: nossa, eu me surpreendi tanto porque eu cheguei para pedir tal coisa para fulana e ela foi super educada. E pera, por que a gente fica surpreso quando alguém nos trata bem e não fica quando alguém nos trata mal? Por que tem se tornado cultural a grosseria, a maldade, esse fato de excluir as pessoas, de maltratar as pessoas e cometer bullying ou simplesmente maldades mais leves com elas? E assim a gente conclui sobre o quanto as pessoas estão preparadas para a maldade, quando deveria ser totalmente o contrário. Logo em seguida eu gostaria de indicar para vocês meu livro favorito dessa lista toda, provavelmente de todos os YAs das galáxias, que é As Vantagens de Ser Invisível, e o quanto eu amo esse livro. Não tá escrito na história dos universos, tanto que é muito difícil encontrar palavras para resumi-lo. Aqui a gente vai encontrar um garoto que é muito solitário, ele é muito recluso, e o tempo todo a gente não compreende porque ele evita tanto ter relações, porque ele evita tanto certo contato social. A gente percebe o tempo todo que ele tem um problema, que ele precisa de ajuda, mas o verdadeiro motivo, a verdadeira explicação para tudo isso só vem no desfecho. Basicamente esse livro aqui vai tratar sobre o quanto o que a gente vê no outro é muitas vezes só a pontinha do iceberg. O quanto cada pessoa dentro de si muitas vezes esconde traumas que a gente sequer pode imaginar. Muita coisa que pode talvez não ser justificada, mas que sim explica muita coisa. O motivo da exclusão desse garoto tem N motivos. E muitas vezes a gente também pode explicar a grosseria de alguém ou o fato dessa pessoa querer estar sozinha baseado em coisas que ela passou na vida dela. E só para deixar claro, explicação não é justificativa. Então você não é obrigado a aceitar determinada maldade, violência ou qualquer tipo de situação porque a pessoa tem motivos para aquilo. Mas o fato de explicar implica empatia. E ser empático te torna uma pessoa melhor, não porque você vai se tornar uma pessoa totalmente submissa, que vai aceitar tudo que fazem com você, mas sim que você vai ser uma pessoa que é capaz de compreender que cada ser humano no mundo tem suas razões, tem os seus motivos, e isso pode explicar o porquê de determinadas atitudes. Sei que é um pensamento polêmico, mas eu parto do princípio de que se você busca entender o outro, você consegue seguir a sua vida e deixá-lo seguir a vida dele sem ficar apontando o dedo e julgando o tempo todo. No caso de, mesmo se uma pessoa me maltrata, eu prefiro me afastar dessa pessoa e deixá-la seguir o caminho dela. Nesse livro, no caso, não implica essa violência por parte dele, mas ainda assim é importante deixar claro o meu ponto de vista antes que se crie burburinhos nos comentários. Mas enfim, por último, mas não menos importante, um livro que eu não tenho aqui, tá no Kindle,
tô com preguiça de pegar o Kindle, que é Menino de Ouro. Esse livro que trata da história de uma pessoa hermafrodita e que diariamente precisa lidar com as consequências disso. Eu não vou entrar em detalhes porque dizem que é spoiler e apesar de eu não concordar, ainda assim não quero estragar a experiência de vocês. Mas nesse livro acontecem cenas de estupro e a partir dela, o grande tema da história pra mim, ainda que muita pessoa discorde, é do quanto ser mulher é uma merda. Nesse livro, por exemplo, a pessoa se identifica como homem mesmo tendo ambos os sexos, mas o que mais me chocou, mais me doeu na alma foi que o fato dessa pessoa ter um buraco, sendo bem fria, curta e grossa, já é motivo suficiente para essa pessoa ser subjugada. Pensando nesse sentido, friamente, o que vale para a violência é o buraco. Se a pessoa tem um buraco, no caso a mulher, um bando de homens já vai se sentir no direito de abusar e violentar. E a partir dessa noção, a gente percebe o quanto ser mulher é simplificado, é subjugado, é perigoso. Como se nada dela, além dos orifícios e dos órgãos, tivesse importância. Como se fôssemos apenas uma espécie de receptáculos e esse personagem principal se sente exatamente assim, um receptáculo. Porque a vida desse menino é regrada a segredos, receios, medos e falta de empatia. E esse livro, apesar de ser muito doloroso, é muito importante justamente porque ele nos mostra o quanto o ser humano é um ser nojento, capaz de nos tirar coisas básicas, como o direito de sermos simplesmente nós mesmos. Como vocês viram, esses livros são considerados adolescentes, mas suas temáticas são absurdamente profundas e relevantes para o mundo como um todo. Tanto que o link de compra de cada um deles, tá, gente? Vai estar no box de informações. Se vocês comprarem pelo link, vocês ajudam muito o canal. Mas o que eu queria mais de vocês é mais indicação. Livros considerados para adolescentes, mas que trazem temáticas muito relevantes, muito positivas para o mundo, ainda que sejam um pouco dolorosas. Usem os comentários, me indiquem mais livros. Se vocês quiserem, eu posso fazer uma parte 2, porque eu tenho muito livro aqui adolescente que pra mim é sensacional e adoraria indicar pra vocês, então fiquem à vontade. Se vocês gostaram desse vídeo, eu vou te pedir para clicar aí embaixo no gostei, se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos e também me contem se vocês já leram algum desses ou não, se vocês gostariam de ler. Vamos usar os comentários. Participem do nosso sorteio que tá chegando ao final e muito obrigada por estarem aqui. Tchau, tchau!